Bom, pessoal, hoje, 20 de outubro, nós vamos dar continuidade às nossas aulas de brasileiro. Então, como nós estávamos estudando naquela última aula, né, o Plano de Ação Econômica do Governo, né, o famoso PAEG, nós vamos dar continuidade a ele. Dessa vez, nós vamos focar nas chamadas reformas institucionais. Então, o PAEG é composto por uma série de reformas e nós vamos ver algumas características dessas reformas e os impactos que elas tiveram sobre a economia brasileira. Então, vamos lá, né? Qual a ideia, né, por trás dessas chamadas reformas institucionais? A gente viu naquele momento que um dos principais problemas da economia brasileira estava relacionado à questão inflacionária e também ao crescente déficit público. Então, o próprio PAEG se colocava, né, já propunha uma série de medidas nesse sentido. Então, nós vimos essas medidas em relação à inflação e também a forma como a estratégia que o PAEG vai utilizar para fazer frente ao déficit público. Mas, além disso, é, se previa reformas mais de longo prazo que pudessem afetar esses problemas, só que no longo prazo. Então, podemos colocar ali que o PAEG estava em duas fases, né? Uma primeira delas no curto prazo, que era para resolver os problemas mais imediatos, para dar uma resposta mais imediata a esses desequilíbrios, que era a inflação e o déficit público, especialmente, mas também se objetivava atacar esses problemas no longo prazo também. E aí, essa resposta de longo prazo é configurada nessas reformas institucionais, né? Então, as reformas institucionais era uma forma de atacar os problemas estruturais da economia brasileira no longo prazo. Bom, e no caso, elas vão aqui se assentar em basicamente dois eixos: uma reforma do sistema tributário e uma reforma do sistema financeiro, né? Então, esses dois componentes, o sistema tributário e o sistema financeiro, eram os objetivos principais, né, dessa reforma. Uma coisa interessante é que essas reformas elas têm um impacto muito grande sobre a economia brasileira e boa parte do sistema tributário e do sistema financeiro que nós temos ainda hoje é um resquício, né, dessas reformas que foram adotadas nesse período aqui. Então, isso dá uma relevância muito grande ao estudo dessas reformas, porque parte do nosso sistema financeiro e parte do nosso sistema de tributação eles foram desenhados, eles foram forjados aqui nessas reformas do PAEC. Então, muito embora esse aqui ainda seja o período militar, né, o início do período militar, nós ainda vamos ter a fase de redemocratização, que vai dar origem a todo o quadro institucional que nós temos hoje, mas a base de todo o sistema de tributação e o sistema financeiro é feita aqui. Então, vocês vão observar que muitas dessas reformas, né, muitos elementos dessa reforma estão presentes até hoje. Além disso, o PAEG ele se concentra mais na reforma do sistema tributário e do sistema financeiro, mas também existiam outras políticas mais estruturais, especialmente no campo do trabalho. Então, um exemplo dessas reformas mais específicas no campo do trabalho é o FGTS, né? Então, ele é introduzido aqui nesse contexto dessas reformas institucionais do PAEG. Isso lá na década de 60, né? No início, na segunda metade ali dos anos 60. E ele está presente até hoje. Ele substituiu o antigo regime geral de emprego, né? Que ele, né, a ideia era modernizar o sistema de contratação, né, e também de tributação e financeiro, né, o sistema financeiro nacional. Então a ideia era dotar o sistema, uma, dotar o Brasil, a modernizar institucionalmente falando o Brasil. Então esse era basicamente o contexto por trás dessas reformas. Bom, e aí já adentrando especificamente no estudo de cada uma delas, nós vamos começar com a reforma tributária. O objetivo principal da reforma tributária era aumentar a arrecadação do governo. Então,
nós vimos lá, né, que dentro daqueles diagnósticos básicos lá do PAEG, um dos problemas principais, um dos desequilíbrios principais era exatamente a questão do déficit público. Então, adotar uma reforma que pudesse aumentar a arrecadação, né, do governo era uma via interessante, uma vez que tinha como objetivo, né, promover um né, uma suavização, né, do impacto que o déficit público causava na economia brasileira. Mas, além disso, né, se objetivava também uma chamada racionalização do sistema tributário. A gente vai entender um pouco mais o conceito por trás dessa ideia de racionalização do sistema tributário, mas, em linhas gerais, era tornar o sistema tributário brasileiro mais simples do que o que havia até então, né, e também promover uma modernização do sistema de tributação do Brasil. Bom, e aqui eu vou passar, né, nesse slide, no próximo, pelos pontos principais da reforma tributária. Então, as mudanças mais gerais que ocorreram. Então, o primeiro deles foi a instituição da arrecadação do imposto através da rede bancária. Então, antes, os impostos eram pagos, né, por outras vias, e isso dificultava muito, né, a arrecadação do governo, porque atrasava, então criava uma série de problemas. Então, a arrecadação sendo feita através da própria rede bancária já facilitava muito o pagamento dos impostos, e isso modernizava, né, o sistema de pagamento de impostos no Brasil. Uma outra questão que estava presente era a extensão de alguns impostos, né, que não eram considerados relevantes, eles não eram financeiramente relevantes. Então, o governo, né, tinha uma baixa arrecadação com esses impostos, e eles mais atrapalhavam do que ajudavam em alguma coisa. Então, a ideia era retirar, né, esses impostos e se concentrar nos impostos que tinham uma maior base, né, tributária, e que forneciam ao governo mais receitas. Então, dentre esses impostos que foram extintos, são exemplos aqui o chamado imposto do selo, que era o imposto federal, o imposto sobre provisões e diversões públicas, né, que era o imposto municipal. Uma outra coisa interessante, né, foi a criação do ISS, o Imposto sobre Serviço. Esse imposto ele está presente no sistema tributário brasileiro até hoje, e ele tinha como o ente que arrecada esse imposto são as prefeituras, né, são os municípios. Boa parte para substituir alguns impostos que foram extintos nesse segundo tópico aqui. Então, esse imposto, o imposto sobre, né, os serviços, ele tinha como como base, né, os municípios. Então, o agente que arrecadava seriam os municípios. Um quarto ponto aqui é a substituição do imposto estadual de vendas, que era um antigo imposto que era cobrado antes da reforma tributária, que ele incidia sobre o faturamento das empresas, e ele é substituído pelo ISM. Né? Esse imposto, o ISM, que hoje a gente conhece por IC, MS, né, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ele também é um imposto que está presente até hoje. A ideia aqui era modificar, né, a estrutura de tributação, porque uma vez que você incidia sobre as vendas, esse imposto aqui, esse antigo imposto estadual sobre vendas, eles incidiam em cascata, e agora o ICMS eles incidia somente no valor adicionado a cada etapa do processo de comercialização. Então ele não era um imposto em cascata. A ideia era tornar esse sistema mais fácil, né, no sistema tributário mais fácil, né, e também o seguinte, promover mais competitividade das empresas, né, evitando esses impostos em cascata que acabam tendo um efeito negativo, né, sobre as empresas. Então a ideia era estimular a competitividade delas. Bom, ainda dentro desse conjunto, né, de mudanças que foi introduzido com a reforma tributária do PAEG, nós temos aqui como um tópico 5 a ampliação da base de incidência do imposto sobre a renda de pessoas físicas. Então, antigamente, antes da reforma tributária, né, essa fonte de arrecadação não era tão explorada pelo governo, né, a renda de pessoas físicas. E aqui passa a ser
ter um foco maior, né? E esse mesmo princípio também está presente, né, até os dias de hoje, né? Como um tópico 6 aqui, se tem a criação de uma série de mecanismos de isenções, né, e de incentivos a atividades que o governo considerava prioritárias. Então, a ideia do sistema tributário era aumentar a arrecadação, mas como nós vimos lá atrás, não se resumia somente a isso. A ideia era tornar o sistema tributário brasileiro mais eficiente e também estimular a determinados setores que eram considerados ali prioritários pelo governo. Aqui, leia-se os setores industriais. Então, ah, como nós falamos na última aula, né, apesar de haver uma ruptura política, né, no Brasil com o golpe militar de 64, os planos, né, de industrialização do país e de construção nacional não são abandonados, ou seja, a ideia do nacional desenvolvimentismo não é jogada no lixo. Aqui o PAEG constitui-se uma fase de ajuste da economia brasileira, mas ela, como nós vamos ver na frente, a gente é mais uma preparação para uma fase, para sustentar uma fase de crescimento que vai vir em seguida. E a ideia já era preparar aqui as bases para essa nova fase de crescimento, que era assentada exatamente no setor industrial. Então a ideia era conceder aqui uma série de incentivos e também né, de isenções fiscais para esses setores aqui que eram prioritários, que no nosso contexto aqui eram basicamente setores industriais, né? Como um tópico 7 aqui, se tem a criação do Fundo de Participação dos Estados e Municípios. Esse sistema de repartição de recursos entre os entes do governo também existe até hoje, né? E ele se constitui no seguinte: como o governo federal ele passa a ser o agente que vai concentrar a arrecadação, ele precisa de alguns mecanismos para transferir esses recursos para os estados e municípios que vão ter uma base de arrecadação menor. Então, nesse caso, a criação desse fundo de participação de estados e municípios se dava nesse sentido, né? Então, uma outra questão que a gente já observa aqui é que o governo federal ele vai passar a ter ele vai passar a concentrar a arrecadação após a reforma, né, tributária. E isso também é mais ou menos a situação que se encontra hoje. Então, dos entes, né, da federação, estados, municípios e o governo federal, né, além do Distrito Federal, que é uma unidade administrativa especial, você tem o governo federal como o agente que concentra a maior parte da arrecadação de impostos, a maior parte da arrecadação de impostos, né? E aí, obviamente, surge a necessidade de transferir esses recursos de um agente para outro, de um agente governamental para outro. Bom, então esses pontos que eu falei para vocês, eles são os principais, né, pontos da reforma. E aqui se tem um quadro, né, sucinto do impacto da reforma sobre a economia brasileira. Então, em termos de arrecadação, nós observamos que há um aumento muito grande da participação da arrecadação do governo. Então, por exemplo, antes da reforma, esse percentual girava em torno de 16% do PIB. Então, antes da reforma, 16% do PIB do Brasil era só de impostos, né? Era a participação da arrecadação sobre o PIB do país. E após a reforma, esse percentual passa para cerca de 21%. Então, observe que esse patamar era bastante baixo, então 16% era uma participação muito baixa, né, da arrecadação em termos do PIB, considerando os padrões que nós temos hoje. Então, mesmo com esse aumento, né, de 16 para 21, ainda está muito abaixo do que dos padrões de hoje, que giram em torno de 32, 33% do PIB. Então, mas essa tendência, né, de aumento da arrecadação tributária em termos de proporção do PIB, ela encontra suas raízes aqui. Então, essa reforma tributária ela vai começar a induzir esse processo, né, de aumento da participação da arrecadação do governo no PIB. Então, começa por aqui. A partir daí, essa proporção vai se tornando cada vez maior. Uma outra questão
que se coloca era a questão do ponto de vista distributivo. Então essa reforma ela era considerada mais regressiva, né? O que é que significa isso? Uma reforma regressiva, né, um sistema tributário regressivo é um sistema tributário que ele privilegia mais as camadas que são mais ricas, ou seja, em termos relativos, as camadas mais ricas vão pagar menos impostos do que as camadas mais baixas. Então, isso se configura como um sistema tributário regressivo. E esse era o caráter da reforma tributária aqui do período do PAEG, né, no governo Castelo Branco. Né? Era uma reforma regressiva, ou seja, ela beneficiava mais as classes que tinham uma renda mais alta. Isso porque, né, você tinha um imposto basicamente incidindo sobre o consumo, que é basicamente também o padrão que nós temos hoje. Então, a arrecadação de impostos sobre o consumo, com todos aqueles impostos que eu falei para vocês, o ISS, o ICMS, então todos aqueles são impostos sobre o consumo, além de outros que vão sendo criados ao longo, né, do período. Então, esses impostos, eles passam a se constituir como a base principal de arrecadação. E aí, como eles incidem sobre o consumo, eles são mais pesados para as camadas mais baixas, né, do que as camadas mais altas. Além do mais, como nós também vimos lá, se estava previsto uma série de incentivos, né, e de isenções fiscais para determinados setores que eram considerados prioritários, que significava setores que eram controlados pela elite brasileira. Uma outra questão que vai estar presente aqui é que essa reforma tributária ela vai tentar estimular o aumento do investimento no país. Então, os impostos que vão incidir sobre, né, por exemplo, poupança, vão ser muito baixos, né, porque a ideia era que a população formasse poupança para poder então investir. E aí, a população que tem mais capacidade de formar poupança, o extrato, né, social que tem mais capacidade de formar poupança são os extratos mais ricos. Então, eles vão acabar se beneficiando relativamente mais, né, com a reforma tributária do que as camadas mais pobres, o que classifica a reforma tributária do período do PAEG como uma reforma do tipo regressiva. Uma outra questão, outro ponto que nós já passamos por ele, foi o caráter concentrador, né, da reforma, né, do ponto de vista dos agentes que arrecadam os impostos. Né? Então, esse papel vai ficar concentrado no governo federal. Então, o governo federal vai passar a ser o agente que vai ter mais capacidade de arrecadação. E aí, se surge, né, a necessidade de se criar aqueles mecanismos de divisão de recursos, né, pelos agentes do governo. De um ponto de vista, isso representa algumas vantagens, mas de outro representa algumas desvantagens. O fato de você ter uma arrecadação, né, mais voltada, mais para o governo federal, inibe alguns problemas, como por exemplo a sonegação fiscal, porque o governo federal ele tem mais capacidade de organização e de arrecadação, né? Então ele consegue ter ser muito mais efetivo, né, para arrecadar impostos do que prefeituras e estados que às vezes em alguns casos, né, tem alguma situação mais precária. Só que ao mesmo tempo em que isso seria uma vantagem, uma desvantagem seria que ao concentrar esses recursos no governo federal, você tem, né, um esvaziamento de políticas, né, de desenvolvimento regional, por exemplo. Então, essas políticas acabam se tornando mais difíceis num contexto, né, de centralização da arrecadação. Bom, é, esses foram os contornos gerais, né, da reforma tributária. Como nós vimos, vários elementos da reforma tributária, eles estão presentes até hoje. Então, boa parte do quadro de impostos, né, ainda existe no Brasil moderno, né, como também a questão do desenho da arrecadação, né? Então, como que a arrecadação de impostos é feita pelos agentes federativos, né? Então,
esse mesmo princípio que da reforma tributária do PAEG também está presente até hoje. É, mas o PAEG também previa a chamada reforma financeira, né? Então, vamos entender basicamente o que é que isso significa. Essa reforma ela era voltada mais especificamente para as instituições financeiras do Brasil. Então, esse slide aqui ele mostra mais ou menos como era a composição do sistema financeiro nacional até a década de 60. Então, esse sistema financeiro brasileiro, ele se constitui ali basicamente em quatro tipos de instituições. Os chamados bancos comerciais e as financeiras, eles atuavam ali na provisão de capitais de giro para as empresas. Esse capital de giro são intermediações, né, financeiras de curto prazo. Então, boa parte desses bancos comerciais, dessas financeiras, isso os bancos comerciais privados, eles atuavam ali em intermediações de curto prazo. Aí você tinha a Caixa Econômica Federal e né, as caixas econômicas estaduais que atuavam ali no mercado de crédito imobiliário. Além dos bancos públicos, né, eles eram os únicos que atuavam nas chamadas intermediações de longo prazo, que eram investimentos que eles eram obviamente de longo prazo e portanto eles tinham uma complexidade maior, eles eram relacionados a grandes projetos estruturantes como construção de rodovias, hidrelétricas, obras que eram importantes para o contexto do desenvolvimento nacional. E aí esse tipo de investimento, que eram esses investimentos de longo prazo, ficavam concentrados aqui nesses bancos públicos, nesses grandes bancos públicos, né? Né, e aí você tinha ali outras instituições, né, bancárias, mas que, né, tinha ali um papel secundário no sistema financeiro do Brasil. Aqui a reforma ela vai atuar basicamente nessa questão dessas intermediações de longo prazo. A ideia da reforma, em linhas gerais, era dotar o Brasil de um sistema financeiro privado, né, de longo prazo, ou seja, que essas grandes obras, que esses grandes projetos estruturantes também pudessem ser financiados pelos bancos comerciais privados. Como eu disse, eles estavam restritos aos bancos públicos, e os bancos públicos eram basicamente dois, né? O BNDES, que era o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, e o Banco do Brasil, além de alguns bancos regionais de desenvolvimento, como é o caso do Banco do Nordeste, aqui na nossa região. Então, ou seja, eram poucas instituições que atuavam nesse segmento e a ampla maioria delas, praticamente a totalidade, eram instituições públicas, ou seja, esses grandes projetos, essas grandes obras eram feitas com financiamento público. Então a ideia era se mudar isso e dotar o sistema financeiro, né, brasileiro de maior eficiência, né, e também melhorar essa questão do financiamento de longo prazo da economia brasileira. Aí pergunta-se, por que que se tinha essa preocupação com essas intermediações de longo prazo? Isso aqui é um resquício do plano de metas. A partir da lógica de financiamento do plano de metas é que se identificou isso aqui como um problema. Então, lá no plano de metas, se tinha como um dos principais problemas a questão do financiamento de longo prazo da economia brasileira. Não havia instituições, não havia capitais para financiar esses grandes projetos que poderiam impactar a economia brasileira em um período longo, né, de tempo. Então, a ideia era se corrigir esse problema e para isso né, se dá ali como resposta a chamada reforma financeira. Bom, e aí, no caso, o que a reforma financeira, né, colocava, né, trazia como mudança. Então, a ideia ali era, como eu disse, priorizar ali mecanismos de financiamento que fossem capazes de sustentar ali um processo de industrialização. E esse processo já se encontrava em curso. Como eu disse, o período do PAEC ele é um período de ajustes, então ele é um período em que se prioriza a correção de desequilíbrios. Mas, em linhas gerais, nós já estamos percebendo aqui que o que na verdade está ocorrendo é que o PAEG só está corrigindo esses desequilíbrios, preparando a economia brasileira para uma fase de crescimento, que é o que vai acontecer logo em seguida.
logo após o período do PAEG, nós vamos ter o período do milagre econômico, que é um intenso período de crescimento da economia brasileira. Então, o PAEG ele já meio que já vai preparando as bases para sustentar esse processo de crescimento. Então, nós estamos observando aqui que ele está atuando em determinados setores, né, institucionais do Brasil, exatamente para preparar essas bases para o crescimento. Então, nós vimos que boa parte da reforma tributária incidia também não só na questão do aumento da arrecadação, que era para que o governo tivesse mais capacidade financeira de sustentar o processo de industrialização, mas como também de modernizar o sistema de tributação do Brasil para dar mais competitividade à indústria nacional em termos, né, de sua capacidade produtiva, né, e também, né, de incentivar, de estimular determinados setores lá que eram considerados prioritários, como foi falado anteriormente, que basicamente eram setores ali industriais. Então, a ideia era criar esses mecanismos, né, que fossem com a reforma financeira, voltando aqui para a reforma financeira, a ideia era criar esses mecanismos que fossem capazes de sustentar esse processo de industrialização. E aí, além disso, né, se buscava fazer esse processo de financiamento da economia brasileira de forma não inflacionária. Por que isso? Porque o período do plano de metas ele foi um período de crescimento da economia brasileira, mas boa parte do financiamento do plano de metas era inflacionário, ou seja, eram baseadas em emissões de moeda. Então, que era uma forma de financiamento inflacionário. Aqui a ideia era criar um mecanismo de financiamento capaz de sustentar o crescimento econômico, mas que não gerasse uma pressão inflacionária. Bom, e aí dentre esses objetivos, né, você criou duas instituições que são muito importantes para o contexto do sistema financeiro brasileiro até hoje, que é o Banco Central do Brasil, que era um agente regulador do sistema financeiro e que continua com essa função até os dias de hoje. E além do mais, né, se criou ali o Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional ele era um agente normativo do sistema financeiro. Então, essas instituições, né, eram as instituições principais, né, para essa nova configuração do sistema financeiro brasileiro. Bom, aqui eu vou estar interessado em mostrar para vocês, né, um quadro, né, que está presente no nosso livro-texto e que ele mostra a composição do sistema financeiro após a reforma.